a Márcia estava perguntando, né, Cris? Você Ah, pode continuar, Márcia, por favor? Vou tentar aqui. Não, então, o que ela comentou dói no coração da gente, porque é uma realidade muito dura que eu até tenho contato com essa realidade por outras atividades, mas não de uma forma tão intensa como a Cris colocou. E a minha pergunta é assim, Cris, existe um grande emaranhado aí de soluções, né, de problemas. Que ponto a gente pode puxar para começar a resolver? Porque eu acho que estando aqui em São Paulo, a gente tem aí mais recursos, mas lá longe, nessas comunidades, é muito complicado. Parece que está tão fora da realidade tudo que a gente propõe. mas eu tenho uma coisa interessante para te contar. Com relação a Oi? Cacoal, com relação a Cacoal, eu estive em escola rural, né, que atendia inclusive comunidade indígena, e era mais fácil ensinar nas escolas rurais, porque as crianças elas tinham um nível de responsabilidade diferente do que nas escolas no centro. E de fato nós temos muita sorte mesmo, porque São Paulo tem mais recursos, né? Mas mesmo assim a gente observa quanta criança desassistida, né? O número é muito grande. Alô? Oi? Ah, Não, desculpa, eu estamos não. chovendo, estamos chovendo. Então, tem uma quantidade muito grande de crianças desassistidas. Então, é desolador, porque o que acontece em Cacoal? É uma cidade interessante porque ela tem uma universidade grande ali, e ela é centro de região, então várias pessoas se deslocam para aprender nessa universidade, e essa universidade atende justamente cursos na área da saúde, ou atendia, né? Então, eu fico pensando, por que não fazem parcerias, não é? Por que não uma parceria público-privada com um determinado tipo de acompanhamento, integração com o ensino público e a universidade privada, enfim, não é possível, há soluções, né? Mas a gente É, observa que tudo é muito difícil, parece, falta vontade, enfim, há inúmeras outras questões. Se um dia a gente tiver a oportunidade de. tem razão, a gente sabe dessa realidade, mas assim, a gente parece que está meio de mãos atadas. Só para finalizar e dar espaço para outras pessoas, me parece também que a gente precisa de um grande despertar, né, das pessoas em relação a buscar essas soluções, porque a gente daqui pode pouco em relação a esse volume de coisas que precisam ser feitas. Mas se todo mundo atuar, eu acho que a gente Isso, tem isso uma mesmo. chance maior, não é? Acho que as pessoas Exato, precisam se conscientizar mesmo, né? No exato. aspecto das religiões, não importa o que seja. Só que tem gente Uhum. fazendo, você vê na Índia, você vê pessoas Isso, fazendo para isso. quebrar isso, de Tem as alguma escolas. forma, né? De alguma forma, eu acho que são histórias que podem nos inspirar a achar caminhos. A gente quer Exato. resolver tudo, mas, poxa, será que a gente não pode fazer todo mundo um pouco, né? É. E todo mundo fazendo? Uhum. Fica aqui essa reflexão para a gente pensar, inclusive eu. Obrigada, É. viu, Cris? Eu certamente queria poder conversar pessoalmente com você. Uhum. Sim, deixa eu voltar para São Paulo, aí eu te procuro. Não, claro, claro. Muito obrigada pela contribuição. Pode perguntar, gente. Já vou ficar quietinha, prometo. Ah, imagina. Então, eu queria só primeiro agradecer a tua participação, Cris. Foi Uhum. excelente. Eu lecionei muitos anos numa faculdade que atendia um público classe. Eu não gosto de usar essa palavra, eu sempre fico constrangida. Mas para um público de classe econômica
mais baixa, gente que Intermediária, né? é mais baixa mesmo, turma que tinha saído da escola pública, que via numa faculdade a possibilidade de galgar melhores postos nos empregos, todo mundo trabalhando durante o dia e à noite ia para a faculdade. E o que você relatou da sua experiência na Ibirapuera, muito parecido com o que eu vivi. Eu lecionei, acho que 8 anos nessa faculdade, que acabou quebrando também. A administração era terrível, a parte financeira era terrível. E outra, né, na época do Fernando Henrique, quando havia a exigência de titulação e tudo mais, eles adotaram, né, cumpriram a lei, mas no que a coisa foi relaxando, todos os mestres e doutores foram dispensados e ficaram só com os especialistas, coisas desse tipo. Eu tive assim muitas alegrias nessa faculdade. Eu era uma professora, não me chamavam de pitbull, mas quase. Mas eu sempre fui muito exigente. E eu morria de ver aquela turma que era interessada em se sacrificar e que muitas vezes me procurava em particular e dizia: professora, eu leio, mas eu não entendo o que eu leio. Por causa das lacunas. Então, é o analfabetismo funcional que a gente está cansado. Por outro lado, também tive uma experiência muito rica na área de desenvolvimento de pessoal em RH, que foi sempre minha área de atuação, onde realmente a qualidade dos consultores, principalmente nas pequenas e médias empresas, é de chorar. Eles vendem programas que são assim mirabolantes e que viram circo, quer dizer, não há conteúdo, não existe uma preocupação de continuidade. Outra, o fulano se formou, sei lá no quê, ninguém pede comprovação, nada. Se ele apresenta um custo bom e é um bom vendedor, está feito. E isso só serve para empobrecer a cultura da organização e para desmerecer a figura do educador dentro do mundo corporativo. É muito complicado. Infelizmente, essa parte de custo tem um peso também muito grande na situação. Parabéns, você está fazendo um trabalho maravilhoso. A gente se esforça, né? A Tânia acompanha, a gente se esforça. Um pouquinho baixo, Cris, a sua Ah, tá. Não, estou falando que a gente se esforça, que o desânimo... Ainda está baixo, bem baixo. Melhorou? Não. Melhorou? Não. O que será que é, Tânia? Espera aí. Não, aqui eu acho que foi eu que vou te ouvir. Melhorou? Não, está muito baixinho. Eu acho que é o fone de ouvido que você colocou. Ai, mas agora eu já tirei o amigo. Tá bem baixinho ainda? Está um pouco baixo. Vamos ver se alguém fala mais alguma coisa, senão a gente passa a palavra para a Ana. Ana, isso mesmo. Se não houver algum comentário para a Cris, a gente gostaria muito que a Ana colocasse o trabalho que ela faz nas construções e nas escolas diferentes, né? Podemos passar para a Ana? Acho que sim. Ana? Ih, não estou te ouvindo. Você está ouvindo? A Ana não estou ouvindo. Não dá para ouvir. Não estamos ouvindo, não. Ela está falando. Tira o fone. Tira o fone. Alô, tudo bem? Pronto, Ana, agora Tá me ouvindo ótimo. agora? Estamos. Bem-vinda. Bem-vinda. Bom, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer conhecê-los, virtualmente, de momento, né?
E que bom a tua apresentação, Cris. Eu achei que ela deu um panorama bem sério, né, do quadro que a gente vive hoje, né, no Brasil, e o gap que a gente vai viver aqui nos próximos anos, né? Nós já tivemos, né, esses últimos anos. Bom, eu sou arquiteta, né? E eu percebi bastante, trabalho muito com políticas públicas em diferentes áreas, né? Não só na arquitetura, mas na questão do meio ambiente, em educação, em políticas afirmativas também. E percebemos, nas pessoas que trabalhamos nessa área de políticas públicas, o déficit, né, de profissionais, né, com dificuldade mesmo de reflexão, de um trabalho colaborativo. Nós já vivemos, né, esse gap, né? A gente viveu um momento que a gente precisava de profissionais com um perfil um pouco melhor e não tínhamos pessoas com habilidade para assumir esses postos, mesmo tendo curso superior, né? Então, todo esse quadro que você mostrou, né, da infância hoje no Brasil, só coloca mais em evidência o problema que nós temos e vamos continuar enfrentando, né? Tive a oportunidade de trabalhar também nos últimos anos com a primeira infância, com políticas para a primeira infância, né? E temos um dado que é bem clássico já dessa questão da primeira infância, que cada dólar, né, investido em primeira infância, são $7 que depois você economiza, né, em diferentes tipos de política, né? Então, principalmente as políticas do sistema prisional, né, as políticas reparatórias de vários problemas sociais que a gente enfrenta, de violência doméstica, enfim, de uma série de coisas, né? Então, cada dólar que você investe na primeira infância, você depois tem, são $7 economizados em políticas públicas para a população adulta, né? No meu trabalho em particular com a questão do espaço, o espaço ele educa, né? Ele é altamente influenciador dos nossos comportamentos, de maneira voluntária ou involuntária, é indiferente, por isso que esse tema é muito sério, né, porque ele condiciona comportamentos, sentimentos, visões de mundo, né, e quando a gente faz isso de uma maneira tem um cuidado, né, a gente está educando as pessoas para quê? Para quem? Para que tipo de sociedade que a gente quer formar. E isso não são só os espaços escolares, que são muito preocupantes, mas também a própria cidade, né? Então, a cidade é um espaço educador. Se a gente não criar uma cidade com espaços coletivos, democráticos, se a gente cada vez mais separar espaço público e privado, muros e tal, nós estamos criando sociedades presas, sociedades que vivem refém, cidades que desaprendem um exercício de vida pública, né? Então, todos os problemas que nós estamos enfrentando hoje, inclusive de posicionamentos políticos muito radicais, vem dessa falta de exercício de vida pública qualificado, né? Então, para vocês verem o grau, né, que a gente como vai se amplificando a questão do espaço educador sem esse cuidado, começando pela escola, chegando na dimensão da cidade, né? Então, as escolas, hoje em dia, eu fiz um estudo há algum tempo atrás, né, os espaços escolares das escolas particulares, né? Eles são, como espaços educadores, muito ruins. Eles são piores que o da escola pública. Por quê? Porque os edifícios da escola particular, da escola pública, por exemplo, eles foram construídos para ser escola. Então, eles têm uma preocupação com escala, com espaços adequados para o exercício das atividades escolares, dos laboratórios e tudo mais. A maioria das escolas particulares são casas ou edifícios adaptados, né? Aí já começa um grande problema, né? Porque eles não estão pensados para
o coletivo, eles estão adaptados de forma muito rápida, né, porque a escola ela precisa começar a funcionar, né, não se fazem tantas reformas nas escolas porque eles precisam obter o lucro, né, então são espaços normalmente com poucas áreas livres ou inexistentes, né, áreas completamente impermeabilizadas, ou seja, sem áreas verdes, né? São muito poucas as escolas que possuem áreas verdes qualificadas nos seus espaços escolares, muito pouca luz natural, iluminação praticamente artificial o dia inteiro, então você tem esse déficit das horas do dia, dos meses do ano, das estações, isso é muito ruim, né, para o aprendizado, né, e para essa educação espacial, né, da própria questão do tempo, né. Você tem espaços cheios de grades, né, então eu fiz nesse estudo muitas, digamos que 80% das escolas particulares que eu visitei aqui na região metropolitana de São Paulo, são espaços muito semelhantes às prisões, né? Com janelas altas, sem iluminação e ventilação adequada, com praticamente ausência de espaços verdes e de áreas livres, externas, espaços totalmente fechados para o interior, né? Altos muros, câmeras de segurança, portas, grades em janelas, portas corrediças com grades, ausência de luz natural, né? Então, que foi muito preocupante, né? Foi muito preocupante porque a gente está criando crianças, né, com alto nível de informação, mas com uma baixa experiência de espaço público, de coletivo, né, de liberdade, né, de convivência com o diferente, e isso é muito sério. Né? Esse tema, a gente poderia falar muito dele, eu não vou me estender, e em câmbio, né, em contraposição às escolas públicas, por terem sido projetadas para serem escolas, de serem projetos basicamente da década de 70 e 80, ainda tem grandes áreas em volta, são espaços com muitas áreas coletivas, com laboratórios adequados, né? Então, na questão, né, da adequação do edifício, os edifícios das escolas públicas são melhores que das escolas particulares. Também são microcosmos de convivência, né? Você tem uma diversidade social maior, né, o que permite às crianças, né, eu gosto também de usar crianças, Cris, né, quando eu falo desse grupo social, né, que possibilita uma vivência de vida pública mais diversa, com maior qualidade, que isso vai se refletir depois nas suas relações quando adulto e também na sua concepção de uso da cidade. Mas a gente pode falar muito disso mais para frente, não sei se... Se tiver tempo, Tânia... Não, tá ótimo. Eu que queria até fazer uma pergunta. Eu gostaria de perguntar o seguinte, você falou da escola pública, dela ser mais preparada, né, para receber alunos do que as escolas que são feitas em casas. Eu tenho uma percepção, vocês lógico têm as estatísticas, mas a minha é mais uma visão de fora, né, como eu vendo, e eu dei muito pouca aula na minha vida, então não sou uma estudiosa como vocês, mas eu acho a escola pública triste, a cor dela é triste, a estrutura dela é triste, né, é um cinza ou bege sempre, né, não tem muita cor, não tem vida, me parece um lugar sem vida. E eu acho que isso também influencia muito negativa na educação dos alunos da escola pública. Eu acredito muito nisso, está equivocada. E uma coisa que eu gostaria de te perguntar, se nessa visão, se ela é real ou não, e aí no fato de ser uma escola com grades, ou com muros altos, ou com uma série de outras coisas, mas com uma dinâmica escolar, com um modelo de educação mais arrojado, mais moderno,
com cor, com música, com mais lúdica, se ela acaba não sendo mais eficiente do que a escola pública, que apesar de ter toda a arquitetura, ela tem um contexto de, me parece até escuridão, sabe, da sensação. Olhando de fora, né, já tive dentro de algumas, dei aula no início, acabei de me formar, dei aula em escola pública, e assim, eu tinha que eu estava num lugar triste, né, e o aluno não era feliz, isso é fato, era a sensação que eu tinha. Agora, eu gostaria de que você me explicasse, ou explicasse para a gente, para o grupo, um pouquinho disso, por favor. O problema da escola pública é a falta de manutenção, né? E eu acho que isso se reflete nesse aspecto de tristeza que você se refere. Quando eu falo do espaço dela, o projeto arquitetônico dela é mais preparado, né? Porque ele foi pensado para isso, né? O problema da escola pública é o sucateamento da estrutura, né? Você tem as escolas, elas estão num processo de sucateamento muito forte há muito tempo, né? E realmente são escolas, não todas, obviamente, tem escolas bem interessantes, mas isso que você fala é verdade, né? Espaços tristes até por causa desse abandono do edifício, né? Isso e o abandono do edifício e o abandono do sistema, né, público de qualidade. Então, acho que acaba se refletindo. As escolas públicas, isso não é geral, mas muitas delas têm atividades no contraturno, né, do período letivo, enfim, mas existe um déficit muito grande com relação à escola privada. Eu acho que a diferença aí não seria, né, não estaria tanto mais na minha área, estaria mais talvez na área de vocês que trabalham com a questão da educação. Eu acho que a diferença, acho que uma questão da escola particular, não de todas, mas é um perfil forte na escola particular, é a questão de formar a pessoa para a competição e não para a colaboração. Eu acho que talvez vocês possam falar isso melhor do que eu. Eu acho que isso é um componente que a gente tem que pensar que tipo de sociedade que nós queremos ter, né, daqui para frente, né? A gente precisa ser mais colaborativo. Eu gostaria, sinceramente, que as escolas, aí todas, né, pública, particular, né, essas universidades corporativas que a Cris falou tão bem, focassem mais no processo colaborativo do que no processo competitivo. Né? Eu acho que seria importante para a gente. Assim como eu, na cidade, penso que a gente tem que desenhar uma cidade mais democrática, né? Eu acho que aí é o trabalho que eu posso me dedicar com mais afinco. Né? Eu gostaria que as escolas focassem mais na questão colaborativa que na competitiva. Né? Eu acho que a gente precisa de uma sociedade colaborativa. Não sei se eu respondi, Tânia. Não, respondi. Eu acho até que o colaborativo é o que a gente está buscando, pensando no futuro, né? Hoje a gente trabalha de forma colaborativa, lá na empresa a gente está fazendo uns projetos de reconhecimento facial e a gente tem várias soluções no mercado que fazem isso e todo mundo se ajuda, né? Então, mas eu tenho consciência que não é todo mundo que pensa assim. E concordo que escolas particulares, de uma certa forma, são voltadas para a competição e para uma forma diferente. E aí, o nosso projeto, né, de educação para o futuro, que a gente tem um grupo, que a Cris, nesse momento, está liderando, mas que a liderança ela vai ser compartilhada, né, com todos, enfim, que é criar escolas, não só fisicamente, mas também no aspecto educacional, com formatos e modelos diferentes, educando efetivamente para uma sociedade diferente. Nós estamos ajudando a construir uma sociedade diferente, porém nós não vamos viver nessa sociedade, né? Talvez pessoas mais novas que estejam no grupo aproveitem disso, mas eu tenho certeza que eu não vou viver. Comecei a ajudar a construir. Mas essa é a nossa contribuição, né? Essa é a contribuição que a gente está deixando. Então, eu acho que isso que você comentou é interessante, acho que gostaríamos muito que você tivesse nesse grupo de educação para nos ajudar a pensar, né, Cris, sobre uma escola diferente, um modelo diferente, que a gente não quer
simplesmente criar um grupo que fale e não faça, né? Então, a gente tem as ações ali específicas que a gente quer levar para frente, né? Um de desenvolvimento, de câmbio, através da internet, uma ideia do Ricardo, ele estava na primeira parte, mas na queda ele não conseguiu subir, de levar isso, de comunicação das crianças do Brasil com crianças com outros países, mais desenvolvidos, como a Cris comentou. E o segundo, de uma escola que a Márcia trouxe para a gente, que nos deixou bastante animados, né? E que a gente vai estar visitando, e que acho que seria muito interessante se você pudesse nos acompanhar, né? Para avaliar, porque a ideia é criar um projeto, um programa que a gente possa levar ao setor privado para que a gente consiga alcançar e depois ele se multiplicar. Não adianta a gente... Uma discussão muito séria que eu tive com a Cris uma vez no passado, eu não sei nem se ela saiu de casa desiludida, porque ela falou, educação não tem solução. Eu falei, não tem solução. Né, a minha visão, se a gente for pensar na forma que a gente vive hoje, ou esperando alguma coisa de órgãos governamentais e tudo mais, acredito que ela não tem solução. Eu acredito muito na iniciativa privada para fazer algo, não para quem pode frequentar as escolas particulares, porque já estão, de uma certa forma, com uma base, bem ou mal, vão sair com uma base, né? Aprendendo não a ser colaborativo, ele tem uma base diferente. E se ele entrar num mundo onde a massa, e a massa não é a escola particular, estiver pensando, agindo e fazendo diferente, ele vai se adaptar a esse novo modelo. Porque nós, como seres humanos, temos aquela mania de... Nem mania, é um modelo, né? Você segue o que está acontecendo. Até quando a gente está na rua, ontem aconteceu isso, foi muito engraçado. Uma pessoa, o farol estava vermelho e uma pessoa do meu lado andou e eu fui andando compulsivamente. Esse farol estava vermelho ou verde. Sim, é verdade. Isso me remete ao fato de como você se movimenta pelos outros, né? Então, acho que a sociedade, a partir do momento que você começa a mudar, algumas pessoas começam a mudar, você acaba levando as outras pessoas, o restante. E a gente está falando de 10% da população contra 90%, então acredito muito no diferenciado. Né? Mais ou menos, quer dizer, então você respondeu e deixa aqui o convite para você vir participar desses movimentos que a gente tem feito, que iniciaram, né, não tem nem um mês, então a gente tem muito para andar, eu acho que todo mundo do grupo pode contribuir infinitamente, trazendo experiência, trazendo ideias, e a gente criar realmente esse projeto para apresentar para o setor privado, né, para que, de repente, até para o setor público, vai saber, né, de repente alguém se anima. Mas, basicamente, para o setor privado, né, para a gente conseguir criar aí alguns modelos diferentes para esse assunto. O assunto do aplicativo de integração dos estudantes brasileiros que a gente quer doar para as escolas públicas, isso nós temos a capacidade técnica, né, e pessoas que possam vir a desenvolver. Então, dentro do nosso grupo, a gente já tem pessoas que se voluntariaram. Fazer isso, né? Então, de uma forma sem custo, sem nada, mas realmente de doação. Então, esse grupo me deixa bastante animada, mais do que as minhas maquininhas aprendendo, meus cientistas de dados, eu gosto mais da educação, para ser honesta. Que bom, viu? Eu fico bem contente que vocês formaram um grupo aí ativo, cheio de iniciativas, cheio de know-how para poder fazer um projeto. Eu também acho que a iniciativa privada ela tem um papel importantíssimo nesse processo. Né? A gente precisa trabalhar, né, com todos os grupos sociais, né, e a todas as forças econômicas. Eu acho que uma sociedade se forma com todas as forças, a gente não pode ignorar nenhum dos lados. A iniciativa privada ela é importantíssima, né, e eu acho que ela tem um papel, ela tem uma contribuição muito grande para dar. E eu acho que quanto mais a gente preparar os espaços escolares, preparar as cidades, para elas serem mais qualificadas, nós vamos ter uma sociedade melhor. Porque é incrível, isso que você falou, né, de a pessoa foi cruzar a rua, eu cruzei também.
imagina a quantidade de condicionamentos cotidianos que nós temos que são vinculados aos espaços, ao uso do espaço. A gente se comporta de forma diferente dependendo do espaço que nós estamos. Nós temos ideias pré-concebidas de lugares a partir das nossas vivências. Então, se a sua experiência de escola é ruim, a sua primeira experiência, possivelmente o conceito de escola que a pessoa, né, vai desenvolver é ruim. E isso para todas as coisas, é uma cadeia impressionante, né, de formação, que ela pode ser qualificada ou não. Então a gente precisa incidir muito fortemente na construção dos espaços escolares, qualificá-los. Outro dia eu fiz um trabalho num município do interior, eles tinham acabado de receber uma escola. Era uma escola estadual, um prédio novo, super bonito, super legal, um projeto digno, assim, bem feito e tal. E aí você entra na escola, e aí começa a conversar com as crianças reclamavam que não tinha lugar para brincar fora. Aí, olha que loucura, Tânia. A escola estava construída ao lado de um parque linear que estava recém-terminada a obra, novo. Só que tinha um muro que dividia o parque da escola. Então, assim, a área de brincar que eles queriam tanto estava ao lado deles. Só que quando fizeram o projeto, não perceberam que aquele muro ali não precisava ser daquela maneira. Ele podia ser permeável visualmente. Ele podia construir uma barreira física, né, para as crianças não avançarem, para não entrarem, né, não ter assalto. A barreira física pode existir, mas ela tem 1000 maneiras de se manifestar. Né? Ela não precisa ser um muro que fecha, que veda, que dá de costas para a área mais qualificada que a cidade tinha, que era o Parque Linear, na beira lá de um rio super importante, enfim. Sabe, às vezes são detalhes de projeto que limitam a qualidade daquele lugar, né? Ou então podia ter uma porta, você não quer abrir o muro, abre uma porta, uma passagem para que as crianças possam ir ao parque, né? Então, às vezes são detalhes. Uma outra escola que me chamaram, essa era uma escola particular que me chamaram, e eles falaram, não, a nossa escola, a gente trabalha com os tablets, os alunos assim, assado, blá, blá, blá. Eles me explicaram todo um projeto pedagógico super interessante, mas que a arquitetura do lugar não refletia nada daquilo que eles estavam falando. Então, eles estavam com problema de conseguir alunos, porque as pessoas iam lá e eles falaram isso para mim, né? Era o problema deles, para isso eles me chamaram. Os pais vêm aqui, eles falam, mas essa escola, sei lá, ela é atrasada. E ela não era atrasada, muito pelo contrário, ela tinha um trabalho pedagógico super avançado. Mas a impressão que aquela arquitetura passava era justamente o oposto do projeto pedagógico da escola. Né? Mas por coisas assim, por detalhes, sabe? Coisas que você arruma e o discurso fica coerente. Entendi. Isso é ótimo. Né? São detalhes que a gente tem realmente que se atentar. Bom, sim. Não sei se alguém mais teve alguma observação, uma questão para a Cris e para a Ana, né? Senão a gente encerra esse evento de hoje, já agradecendo a vocês duas, né, de apresentar a vivência de vocês e expor as questões, né, sobre o que fazer ou como melhorar ou como elaborar um mundo diferente para tudo isso que a gente está vivendo, né, que a gente está assistindo que vai acontecer. Alguém tem mais alguma questão? Quero agradecer a oportunidade. O Arvati. Não, quero agradecer realmente de novo a Cris, né? Faz tempo que a gente não se fala, não se encontra. A última vez foi lá na tua casa, né, Tânia? Então, o que eu quero falar, parabéns para as duas, realmente muito bom. Eu sempre tive em mente que no país tudo começa pela educação, né? Coincidentemente hoje, eu almoçando com a minha esposa lá no Sesc, sentou uma professora de uma escola e ela começou a conversar com a gente, coincidentemente.
e começou a conversar os problemas que ela tem com os alunos. Um dos problemas que ela falou que acontece atualmente aqui em São Paulo, né, é a inclusão. Ela falou, o que acontece? Eu estou dando aula para 30 alunos, onde eu tenho aluno que tem ataque epilético, eu tenho alunos que têm síndrome de Down, eu tenho alunos que vêm realmente de uma situação muito humilde. Ela falou, e eu não tenho ninguém para me auxiliar. Tenho crianças com esquizofrenia, e eu não tenho ninguém na sala para me auxiliar. E quando eu vou reclamar de algum aluno, sem contar o que ela sofre vamos falar de bullying, né? O que ela é xingada, ela me falou, o que eu sou xingado, o que os alunos vêm querer para me agredir, né? Ela falou, é muito forte. Isso realmente a gente percebe conversando com muita gente. Eu que estou aqui na Zona Sul, aqui a gente vê, eu vejo realmente nas escolas públicas totalmente diferente das particulares, né? O tipo de aluno que acontece na porta das escolas é de ficar realmente... nossa, na minha época era, sim senhor, era a época de professor entrava na classe, todo mundo levantava. Né? Era todo um respeito, né? Todo um respeito, tanto que eu brinco que eu ainda sou da moda antiga, e eu acho isso muito importante, né? Então ela comentou, e aí ela falou, aí quando ela sofreu uma certa agressão, ela falou, eu fui ia para a delegacia para abrir uma ocorrência, né? O diretor, não, a senhora não vai, porque isso vai prejudicar a escola, isso vai prejudicar... Então, o problema realmente é geral. O problema que eu vejo não está nos alunos, os alunos que já vêm da educação de casa. É um ponto, né? Mas, realmente, a gente vê que existe muito interesse por trás, existe muita coisa que nós vamos ter que trabalhar bastante para melhorar isso daí. Porque um ponto que me chama a atenção, o meu sobrinho no Japão, ele com 5 anos, ele foi com 5 anos para a escola, ele com 7 anos, ele já faz bolo, ele faz comida, ele tem toda uma instrução de sobrevivência, principalmente lá no Japão. Por quê? Porque lá terremoto é comum. Então, as crianças são educadas desde pequena, justamente para todo esse dia, né? Existe toda uma hierarquia, então realmente tudo vem. Eu acredito que começando hoje, a Tânia falou que não vai ficar, eu vou ficar para a semente, eu fui dos escolhidos, mas eu tenho realmente eu acredito bastante que a gente vai começar algo que vai dar fruto para os nossos netos, bisnetos, ou quem estiver lá na frente realmente. Eu acredito até que a gente tenha que fazer um outro fórum, até porque a gente já está bem avançada na hora, né? Senão fica ruim. Mas a gente separar alguns pontos da crise e fazer um outro fórum para conversar sobre esses assuntos. Acho que vai ser bem válido, né? Então, sim. Agradecer as duas, agradecer todo mundo que ficou até esse horário, né? E a gente fórum aí no próximo mês, pelo menos uma vez por mês, para falar só da educação. Tá bom, gente? Obrigada, Cris, Ana Paula, Orvati, Márcia, Sandra. Boa noite, turma. Obrigada aí pelas palestrantes. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite. Gente. Obrigada, meninas. Tchau, gente. Tchau, Tânia. A gente se fala amanhã, tá? Falamos. Tchau. Tchau. Obrigada pelo convite, obrigada, vou participar com certeza, parabéns pela iniciativa, né? E temos muitos assuntos para tratar, com certeza. Se Deus quiser. Obrigadão, gente.